Há muito que o IC35 vem sendo reivindicado pelos penafidelenses, um anseio antigo que 20 anos depois e após vários entraves e impassos volta a estar na ordem do dia e a marcar a agenda política da região. Em causa está o relatório final do grupo de trabalho destacado pelo Governo para avaliar as infraestruturas estratégicas de valor acrescentado, onde o IC35 vigora como um dos troços prioritários de menor urgência no plano de investimento entre 2014 e 2020. Inconformado com a conclusão do estudo, o PSD, através dos deputados eleitos pelo Círculo do Porto, das autarquias de Penafiel e Marco Canaveses, dos presidentes de Junta e da Comissão Política Conselhia, reuniu em Penafiel. Na ordem de trabalhos esteve a delineação de um projeto de resolução para a construção do IC35. Nós viemos aqui ouvir os autarcas, as forças de segurança, relativamente à necessidade imperiosa de construir o troço da IC35, pelo menos entre Penafiel e entre os rios. E o grupo de deputados do Distrito do Porto veio aqui dizer claramente que não concorda com a prioridade que foi feita pelo grupo de trabalho relativamente a este investimento. Acho que este investimento da IC35, nomeadamente neste troço entre Penafiel e entre os rios, deve ser a prioridade das prioridades e deve ser dos primeiros projetos a avançar. Da lista prévia de 238 potenciais investimentos indicados pelo Governo, apenas 23 terão prioridade de construção no setor rodoviário. Deste grupo consta o IC35. Contudo, estar entre os 23 projetos a construir até 2020 não basta. Este troço está nas últimas 23 rodoviárias. E isso é importante, mas não chega. Não chega a estar nas últimas 23, tem que estar à frente, nas primeiras prioridades. E é isso que nós aqui queremos discutir. Queremos ir além, queremos colocá-la no sítio certo. Nesse sentido, os argumentos visam integrar os 13 quilómetros que ligam Penafiel a Entre os Rios no conceito das ligações do tipo Last Mile. Além disso, o objetivo é também provar a forte ligação deste troço ao Porto de Leixões, já que neste estudo há uma forte aposta neste setor. Se este troço for considerado um troço prioritário de acesso, por exemplo, ao Porto de Leixões, que deve ser, terá uma comparticipação comunitária maior e, portanto, será também dos projetos a ser executados de forma mais célere. Como nós sabemos que no novo quadro comunitário de apoio, nesse grupo de trabalho e nesse estudo que foi feito, irá haver uma forte aposta no setor portuário e há, sobretudo, uma inter-relação entre o setor portuário, rodoviário e ferroviário, faz todo sentido que este troço seja inserido nessa inter-relação e nesse acesso ao Porto de Leixões. Este conceito last mile, para esta obra, para esta variante, resolve o problema do financiamento. A União Europeia, neste momento, em Portugal, financiaria este last mile. A reivindicação do IC35 continua a ter por base o mesmo pressuposto, a existência de uma alternativa à Estrada Nacional 106. O itinerário continua a ser o calcanhar de Aquiles da região. A Estrada Nacional 106 é uma estrada que está muito preenchida, tem um volume de tráfego elevadíssimo, é provavelmente uma das estradas do país com o mais elevado volume de tráfego e depois tem problemas do ponto de vista da segurança e da sinistralidade muito elevados também. E, portanto, por esse ponto de vista da segurança e da redução dos números da sinistralidade, constitui desde logo uma prioridade. Esta 106 é um martírio, ou pelo menos tem sido. Pode-se até considerar uma estrada fatídica. O tráfego aqui é muito intenso. A via em si, não digo que está mal conservada, mas eu acho que não oferece as condições necessárias, nomeadamente para peões. Hoje o mundo anda muito agitado, os automobilistas também andam, abusam da velocidade e, como é óbvio, isto não tem condições. A freguesia de Oldrões é uma das mais martirizadas pela Estrada Nacional 106. A prova disso mesmo, temos esta caixa de eletricidade que está completamente destruída. Os carros batem constantemente aqui nesta zona e, se verificarmos, é uma zona para os peões caminharem. Trata-se de um passeio constantemente abalroado pelas viaturas. Mas não ficamos por aqui. Uns metros mais à frente temos aquela passadeira que está neste momento na imagem. Esta passadeira é protagonista em alguns acidentes e atropelamentos
mas o insólito é que não é necessário atravessar a rua para que acidentes ocorram. Muitas vezes os peões vêm nos passeios e são abalroados pelos carros. Os números esses falam por si. Só em 2012 foram registados 228 acidentes no concelho de Penafiel. Desses acidentes resultaram 299 vítimas, 6 das quais vítimas mortais. Desse número, 66,7% corresponde ao número de mortes ocorridas na Estrada Nacional 106, um peso excessivamente elevado em comparação com as restantes vias do concelho. Contudo, a urgência do IC35 não se circunscreve apenas às questões de segurança. A construção deste troço terá também um forte impacto ao nível do desenvolvimento económico e do turismo. A produção e as exportações de granitos e dos seus derivados têm sido muito prejudicada pelo facto de não termos uma via que permita um escoamento fácil e rápido desses produtos. Mas depois também na área do turismo, se não temos uma via que permita que facilmente exista esta mobilidade dentro do território, dificilmente conseguiremos atrair turistas e ser um território apelativo para o turismo. O IC35 terá ainda implicações ao nível da coesão social e territorial. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que fica localizado no nosso concelho de Penafiel e que serve uma população de várias centenas de milhares de habitantes, está aqui localizado em Penafiel, mas a verdade é que todos aqueles que precisam de aceder a este equipamento, sobretudo os que vêm da zona sul do concelho e da região, têm muita dificuldade em fazê-lo e podem demorar várias horas, ou seja, a diferença entre a vida ou a morte. E é no seguimento destes fatores que deputados e autarcas acusam o grupo de trabalho de ligeireza na análise da prioridade desta infraestrutura. Aquilo que nós achamos é que houve alguma ligeireza, diria. Se o grupo tivesse vindo aqui à região, se tivesse falado com os autarcas, se tivesse circulado nessa via, se tivesse ouvido a sociedade civil desta região, teria certamente tido estas questões em conta e provavelmente o IC35 estaria hoje colocado nas primeiras prioridades do estudo. É um conjunto de pessoas, todas elas de grande valor, mas que estão em Lisboa, não vieram ao local ver as obras. Este grupo é muito heterogéneo, enfim, lida com as questões da economia, mas não conhecem a realidade do país. Eu entendo que eles não olharam pela estrada, eles aparentemente ou objetivamente olharam para a situação geográfica que fica todo aqui o Vale de Sousa e Baixo Tâmega, e é assim, nós sendo considerados, se calhar, os parentes pobres de Portugal ou até se calhar, porventura da Europa, consideraram que não é viável ou não interessa. Numa altura em que o relatório se encontra em fase de discussão pública, autarcas e deputados acreditam, pelo menos, no avanço imediato das obras para os 13 km que ligam Penafiel a Entre os Rios. Se não for possível construir a totalidade dos quilómetros previstos inicialmente pelo IC35, pelo menos estes 12 ou 13 quilómetros entre os Rios e Penafiel deve ser construído. Eu estou certo que quando fecharmos este dossiê, que este troço do IC35 estará ainda mais prioritário, porque ele é prioritário, mas tem que estar ainda mais prioritário e tem que estar, apesar de dizer que começa entre 2016 e 2020, não chega. É preciso começar já. Eu quero acreditar que, de facto, o bom senso acabe por imperar e que esta importante infraestrutura possa, de facto, avançar. Foi em 1990 que pela primeira vez se falou numa alternativa à Estrada Nacional 106. O nome IC35 emerge então como a solução. Contudo, só em 2001 é que o projeto foi considerado prioridade pelo Governo, um compromisso governamental assumido após a tragédia da ponte Índice Ribeiro em Entre os Rios. Um compromisso suspenso devido à crise económica, uma promessa que não saiu do papel. Mais de 20 anos depois, o tema continua a marcar a agenda social e política sem sair da gaveta e sem certezas do avanço ou da conclusão da sua construção.